Seguimos falando sobre o exterior. Amanhã, o Federal Reserve divulga sua decisão de juros. A expectativa majoritária do mercado é de que a autarquia deve manter os juros no intervalo entre 4,25% e 4,5%. Não deve mexer nesta relação. Rodolfo Margato, economista da XP, traz mais detalhes conosco. Seja bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia a você. Bom dia, mais uma vez, obrigado pelo convite. Perfeito. A conversa que nós tínhamos há pouco, eu falava sobre dólar fraco, menor patamar desde 2022 contra as maiores moedas do mundo. Aqui no Brasil, claro, é uma relação um pouquinho menos prejudicial para os Estados Unidos, mas também um desconto para a moeda americana, está no menor patamar desde outubro do ano passado. Há essa disparada do petróleo. São fatores que, na tua concepção, na tua ideia, devem ser levados em consideração na reunião de hoje e também de amanhã do FONC? Sim, o Comitê de Política Monetária do Fed, do Banco Central americano, deve considerar todos esses elementos, para a tomada de decisão. E a reunião é importante, inclusive pela divulgação do resumo de projeções econômicas do comitê. Lembrando que a última atualização foi divulgada em março deste ano, ou seja, antes do Liberation Day, da elevação das tarifas, conforme anunciado no dia 2 de abril pelo presidente Donald Trump. Então, o mercado, como você bem comentou, espera amplamente a manutenção de juros no intervalo entre 4,25% e 4,5%, pela quarta reunião consecutiva do Comitê de Política Monetária, mas há uma grande expectativa em torno da atualização dessas projeções dos membros da autoridade monetária, tanto para PIB, taxa de desemprego, projeções de inflação e, sem dúvida, o famoso gráfico de pontos, o dot plot, que traz as expectativas dos membros a respeito da taxa de juros de referência. Considerando que de março até hoje, temos observado mudanças importantes nas políticas comerciais dos Estados Unidos, não apenas a questão das tarifas, além das políticas comerciais, mudanças em políticas de imigração, questões regulatórias, uma discussão sobre gastos de governo, a temática fiscal está preocupando bastante na economia dos Estados Unidos. Então, todos esses elementos devem ser levados em consideração pelo board, pelos diretores do Comitê de Política Monetária. Além disso, contexto geopolítico, preços de commodities, em especial essa temática do petróleo. E como eu vim acompanhando na participação anterior, os próprios dados ali observados da economia dos Estados Unidos no período recente. Concordamos com a avaliação de que a atividade econômica nos Estados Unidos permanece sólida. PIB, dados de consumo, também os dados do mercado de trabalho, ainda com uma boa geração líquida de empregos mês após mês. A inflação, por sua vez, com alguns sinais de alívio nas últimas divulgações, por exemplo, na semana passada, os índices de preços ao consumidor e ao produtor nos Estados Unidos vieram um pouco abaixo das estimativas, mas acho que a preocupação maior do Fed não é a inflação corrente, a inflação de hoje, talvez a inflação do amanhã. A expectativa de que a elevação das tarifas de importação, entre outros temas, pressionem a inflação dos Estados Unidos ao longo dos próximos meses. Não à toa, na nossa avaliação e de boa parte do mercado, haverá manutenção dos juros no intervalo de 4,25% a 4,5%, e a manutenção também daquela abordagem de esperar para ver, wait and see. Então, esperar para ver a evolução dos dados econômicos, o impacto das tarifas e de outros temas sobre a atividade econômica e sobre a inflação nos Estados Unidos. Então, o nosso cenário é de que dificilmente o Fed retome aí o ciclo de corte de juros antes de setembro deste ano. Perfeito. Inclusive, queria trazer na tela o gráfico do CME Group, que é uma plataforma, o gráfico do FedWatch, que é uma plataforma dentro do CME Group, calcula probabilidades para o corte de juros ou aumento de juros para as decisões de política monetária, usando como base a curva de juros nos Estados Unidos. 99%, 99,8%, então é muita certeza mesmo do mercado de que os juros não vão mudar amanhã, de que teremos essa manutenção. Não há espaço mesmo
para que qualquer outra decisão seja tomada, o Margato, queria justamente entender, é manutenção, não tem outro espaço, e aí a gente já sabe qual que vai ser o final da história, justamente por conta desses elementos que você nos traz? Provável a manutenção, nunca falamos 100% sobre decisões, né, de política econômica, próprio comportamento de variáveis relevantes, mas é altamente provável essa manutenção no intervalo de 4,25% e 4,5%, especialmente considerando a comunicação recente dos principais membros do Comitê de Política Monetária do Fed. Eles vêm reforçando a necessidade de cautela, né, essa abordagem de esperar para ver a evolução dos dados, e que o cenário econômico global e também americano está bastante incerto. Como mencionei, o impacto da elevação das tarifas ainda não apareceu, pelo menos de forma significativa, nos dados de atividade, nos dados de inflação, mas isso tende a ocorrer, né? Devemos observar algum aumento nas projeções de inflação, pelo menos no curto prazo, né? Sem falar de temas fiscais, de questões de imigração e assim por diante. Então, naturalmente, os membros do Fed devem reforçar essa cautela, essa espera, né, para a realização, para a materialização de muitos efeitos que têm sido projetados. Um outro ponto de atenção, né, que o mercado vem discutindo bastante é se haverá mudança na mediana das projeções dos diretores do Comitê de Política Monetária a respeito da taxa de juros de referência. Lembrando que em março, né, antes do chamado tarifaço do Trump, havia ali a expectativa mediana de 2 cortes de juros adicionais, né, até o final de 2025. Muitos analistas de mercado vêm discutindo a possibilidade de uma redução, né? Afinal, muitas instituições projetam manutenção do atual patamar, do atual intervalo até o final do ano, outras com apenas um corte de juros. Então, essa é uma discussão relevante e acho que uma sinalização a ser acompanhada amanhã. Nossa visão aqui, né, na XP é de que haveria espaço para até 2 cortes de juros até dezembro de 2025, mas o viés seria mais para um corte ou nenhum do que, né, um cenário com maiores reduções, né, na taxa de referência. Mas eu chamo a atenção para isso, né? Por um lado, é amplamente esperado a manutenção, né? Por outro, é uma reunião importante porque traz uma atualização de projeções de PIB, desemprego, inflação ao consumidor e das próprias expectativas dos membros sobre a dinâmica de juros no curto prazo e uma visão mais longa, né, a chamada taxa de juros de equilíbrio. E aí, por exemplo, é uma dúvida que fica, eu vou fazer essa pergunta porque você está aqui disposto a conversar conosco. Por que, na visão de vocês, se os efeitos mais duros da política comercial de Trump vão aparecer neste segundo semestre, talvez com inflação mais forte, desaquecimento da economia, por que haveria este espaço para cortes de juros? Como é que vocês veem esta relação de, no pior momento talvez da inflação, nós termos um afrouxamento da política monetária? Uma questão. Isso faz parte de um cenário base que tem uma desaceleração mais clara da atividade econômica, né? Por hora não há sinais consistentes, quero dizer, todos na mesma direção, mas se isso ocorrer, né, se a economia americana de fato perder tração ao longo do segundo semestre, isso abriria espaço para a retomada de corte de juros. Na verdade, quando a atividade está aquecida, né, está mais apertada, sob essas condições é que é mais difícil para o Banco Central cortar juros, porque isso poderia estimular adicionalmente produção, vendas e assim por diante. Então, como a expectativa de boa parte do mercado, também de boa parte dos diretores do Fed, é de desaceleração econômica daqui para frente e, ao mesmo tempo, que a inflação não fique persistentemente alta, né, nos próximos trimestres, anos, isso poderia abrir ali espaço para algum corte de juros. Mas a sua ponderação é muito importante, né? Se a pressão inflacionária decorrente do aumento das tarifas e de outros temas for maior do que o atualmente previsto, e ou se a economia não desacelerar de forma clara, talvez não exista esse espaço para redução nos juros de referência.
Então, a gente reforça, né? A gente vê 2 cortes até dezembro, com o primeiro no mês de setembro, mas o viés é para nenhum corte e não para, digamos, 3, 4 reduções. Eu acho que essa simetria está clara, pelo menos na nossa leitura, justamente pelos pontos que você trouxe muito bem, né? E se a economia não desacelerar conforme previsto? E se a pressão sobre a inflação se mostrar, né, mais acentuada e persistente? É algo que a gente tem que monitorar ao longo do segundo semestre. Rodolfo Margato, economista da XP, seja sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por estar aqui conosco repercutindo essas expectativas para a reunião do FONC. Vai acabar amanhã, a gente vai descobrir quais serão os apontamentos para o futuro desses dirigentes do Fed, porque para o presente praticamente todo mundo aí está cravando essa estabilidade. Uma ótima manhã para você, um bom serviço. Ótima manhã, desejo mesmo. Obrigado, até a próxima. Agradecido.